Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou começar aqui com vocês o trabalho nesta sessão de hoje para a gente abordar um assunto que eu gostaria, na verdade, eu gostaria que essa abordagem que a gente vai fazer, ela fosse uma prática recorrente na nossa disciplina. Por quê? Porque nós vamos ter, vou mostrar para vocês aqui, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com alguns temas que são centrais, tá? Nós vamos trabalhar, como nós já vimos, com um conjunto de 7 eixos temáticos, que cada um deles é um assunto por si só muito importante para a gente falar do que é o assunto da disciplina, que são as tecnologias da informação e da comunicação para o ensino de história. E por esse ângulo, a gente tem esse primeiro assunto aqui, que é o papel da tecnologia na contemporaneidade, para trabalhar, o que por si só já é um baita assunto. E aí eu fiquei pensando, como é que eu trabalho isso? Porque os conteúdos ordinários vão sendo depositados, né? Dentro de uma construção mais ou menos linear de conteúdo. Mas eu fiquei pensando, ok, como é que eu posso apresentar de forma rotineira, semanalmente, um conjunto de entradas para o nosso conteúdo que sejam entradas que não sejam só um mapa, uma cartografia do conteúdo. Claro que é importante, claro que é importante, mas que não sei se é o que me traz satisfação e o que eu acho que poderia ser o melhor a ser oferecido para vocês. O que eu penso que é o melhor que pode ser oferecido para vocês? É que nós nos apropriássemos de algumas introduções, não necessariamente de uma cartografia do conteúdo, mas que trouxessem uma certa profundidade, que trouxesse insights para vocês, possibilitarem algo que, obviamente, tem uma relação direta com o conteúdo, mas que não diz respeito estritamente ao conteúdo, que diz respeito a uma visão mais ampla, mais panorâmica, que expandisse mesmo, na medida do possível, o horizonte, tentando trabalhar com algum grau de ousadia e com temáticas que sejam exploratórias e que ajudem vocês a ponderar o imponderável, a pensar o impensável. Isso seria muito interessante. É um pouco do que os europeus chamam de aulas magistrais, mas que eu acho que seria muito pretensioso, né? Meio cafona eu estar aqui me dispondo a um papel desses, de estar dando aulas magistrais. Eu acho que seria interessante que a gente pudesse ter exposições vivazes, tá? Com algum grau de profundidade, é bem isso mesmo, com algum grau de profundidade e que nos permitisse um diálogo que fosse além da linha condutora do conteúdo. Claro que vai ter a ver mais ir além. Isso me interessa bastante. E aí, eu fiquei pensando o que é que eu posso apresentar para falar desse momento, né? Que é o momento do papel contemporâneo da tecnologia. Dá para falar muita coisa. Mas eu fiquei pensando, dado que essa é uma disciplina, eu tenho sido um profissional que recorrentemente tem apostado no viés de profissionalismo, acredito que o futuro da formação acadêmica é ter uma atenção cada vez maior ao mercado de trabalho, às condições do mundo do trabalho.
equilibrando um pouco a predominância da questão epistemológica, teórica, metodológica, enfim, acadêmica, um pouco mais profissional a formação e mais voltada para essas condições objetivas e categóricas do mercado de trabalho, eu fiquei pensando como é que a gente pode criar uma entrada. Então eu resolvi arbitrar um viés, que é o viés de discussão do que eu chamo, do que eu abordo como as humanidades digitais, que é um tema muito explorado já, especialmente em contextos acadêmicos, de formação de profissionais, de pessoas, de pensamento crítico. É um viés que já tem sido muito explorado, em larga medida em decorrência de um processo que tem ganhado força nos últimos 40 anos, mas que ganhou uma aceleração exponencial nos últimos 20 ou 15 anos, que é a transformação digital pensada nesse mundo que cada vez mais se digitaliza e que assume uma ordenança das relações de troca de conhecimento baseadas numa digitalidade. O primeiro momento que a gente pensou todas essas relações levou a gente a crer que essas relações da digitalidade, da tecnologia, eram intrinsecamente pertencentes ao campo das ciências da tecnologia, que não é nenhum absurdo pensar. Afinal de contas, é na área das ciências da computação, das engenharias, da robótica, que surge a vanguarda do desenvolvimento de soluções tecnológicas que começam a revolucionar o mundo do trabalho, que começam a compor uma densidade estruturante do que alguns chamam de quarta revolução industrial ou revolução 4.0, quer dizer, nós teríamos tido a primeira revolução industrial por volta da década de 60 do século XVIII, nós teríamos uma segunda revolução industrial, essa muito significativa e impactante à luz da popularização das ciências, por volta dos últimos 25 anos, não há sempre... periodizar é sempre muito difícil, a gente sabe disso, né? Mas por volta dos últimos 25 anos do século XIX, muito próximos com a consolidação de um capitalismo que integrava finanças, indústria, que envolvia um grau de complexidade significativo e que teve um papel determinante na expansão do modo de produção capitalista para além das fronteiras europeias, o imperialismo, né? O fenômeno que a gente compreende como imperialismo. E depois da Segunda Guerra nós teríamos um novo impulso de desenvolvimento industrial com a revolução da microeletrônica, muito permeado pelo contexto da Guerra Fria, da corrida tecnológica, da corrida aeroespacial. Então, eu diria que o desenvolvimento da tecnologia comunicacional via satélite e da microeletrônica fizeram muita diferença, até que nós teríamos uma quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia comunicacional móvel, da internet, da automação, da internet das coisas, da revolução da inteligência artificial e tudo mais, que é um pouco do contexto que a gente ainda está descobrindo. Essa semana mesmo, agora, hoje é dia 28 de outubro de 2021, o Zuckerberg fez hoje, né, uma conferência anunciando, vou mostrar essa notícia para vocês, anunciando o Facebook, que é parte desse contexto revolucionário, né, vai abrir espaço, vou mostrar essa matéria para vocês, essa notícia, que o Facebook vai passar a ter um novo nome chamado Meta. Por que chamado de Meta? Porque eles estão apostando na ideia, vou vir aqui para mostrar para vocês, eles estão apostando na ideia na qual a mudança
para uma questão meramente de nome ou de marca, significa, na verdade, muito mais, né? Essa mudança do Facebook é uma mudança na direção de assumir esses ambientes virtuais de alto grau de imersão e capacidade simulacional como determinante para o seu modelo de negócio, seu modelo de comunicação, né? Então, realidade aumentada e realidade virtual estão se tornando não só periféricos dos sistemas de trocas de comunicação sociais na rede digital, mas estão se transformando em parte central do processo e assumindo um papel de infraestrutura das relações de troca, de informação e conteúdo. Então, esse mundo de transformação está acontecendo. Esse mundo de novas descobertas tecnológicas está acontecendo e essas mudanças acontecem no que um dos autores que está na nossa bibliografia, que eu tenho certeza que vocês estão lendo, chamado Manuel Castells, um catalão muito inteligente, um nome muito importante nas ciências humanas europeias dos últimos 50 ou 60 anos. Ele já era professor lá em maio de 68, na França, né? O que a gente está chamando aqui de tecnologias digitais assume um papel de vanguarda nessas relações porque a gente está vivendo o que para alguns sociólogos é a era da comunicação, a era do conhecimento, da intangibilidade dos ativos de valor de troca na nossa sociedade. Um exemplo interessante disso, enrolado, são os NFTs. Talvez alguns de vocês não tenham ainda ouvido falar, ou se ouviram muito pouco, não está se dando atenção devida a isso, na minha opinião. O que são os NFTs? O NFT é uma tecnologia, uma espécie de certificado digital, como está dizendo aqui, né? É o Non-Fungible Token. É o token não fungível. É algo não degradável. Que está movimentando somas milionárias, né? Como está falando aqui na matéria. Por quê? Porque o NFT ele é um token atrelado a um item digital qualquer, que faz com que todo mundo se torne, vamos dizer assim, parte de uma cadeia de propriedade sobre um determinado item digital, como está dito aqui, né? Está dando vários exemplos. Então, quer dizer, a gente está criando uma nova forma de especulação de valor, de tentativa de tentar determinar valor sobre a informação digital. As coisas estão ganhando uma densidade muito maior do que só bobinhos sites que a gente entra e bate papo no chat. As relações têm devidamente se virtualizado. As criptomoedas são parte disso. Os NFTs são parte disso. E isso vai ter uma relação muito grande e muito agressiva para os historiadores e historiadoras do futuro, porque as fontes estão mudando de perfil, os conceitos estão se transformando. Como é que a gente vai fazer? Todo mundo, quando estudava história nos anos 2000, né, lia o Carlo Ginzburg para falar da prosopografia, um método bastante consagrado, respeitado na pesquisa histórica. Como é que vai ser a prosopografia das redes sociais? Será que nós vamos fazer uma meta-prosopografia? Uma prosopografia quantitativa, utilizando Big Data? Já que todo mundo não só pensa mais, mas escreve, e na medida que escreve, caracteriza o que está pensando em caracteres. Então, são muitas discussões que estão acontecendo, que a gente ainda está descobrindo onde vão dar, mas que colocam as questões digitais não só como questões meramente pertencentes ao campo das ciências da tecnologia, mas, na verdade, fazem com que as interações entre as tecnologias de uso pessoal e coletivo e as disciplinas do espectro das humanidades, filosofia, antropologia, sociologia, história, ciência política, economia, psicologia, tantas outras, que essa interação entre tecnologias e as disciplinas do espectro das humanidades
começa a se reformular, essa interação começa a ganhar força, com uma inserção cada vez maior nas licenciaturas, de dispositivos e canais de comunicação relacionados à microcomputação e ambientes de troca, como também, para além dessa questão do uso de dispositivos e canais de comunicação invadindo as licenciaturas e fazendo com que os grupos de Facebook, os grupos no WhatsApp, que os canais do YouTube se transformem em salas de aula disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano, e assim vai, em que pessoas que são docentes hoje, que são profissionais da educação, do ensino, possam dar suas aulas, viver disso sem sair de casa. Nós temos sistemas de pós-graduação, sistemas de ensino de variado grau de complexidade, perfil inteiramente virtuais hoje. Para além dessa questão das humanidades com as licenciaturas, que é algo que me interessa muito aqui, nós também temos o uso de programas de computador e ferramentas que são capazes de analisar, processar e comparar, reconstruir, inclusive, informação densa, seja ela estruturada ou não, dando suporte para a pesquisa realizada no ambiente acadêmico. Ou seja, nós teríamos aqui dois grandes vieses vamos dizer assim, de interação que caracterizam a relação das humanidades com a digitalidade. Primeiro, é a questão de como os dispositivos, as tecnologias, os métodos têm cada vez mais feito parte do mundo das licenciaturas. E eu sei que vocês vão poder entender mas isso não faz parte do meu mundo, mas isso tem feito parte do mundo de muita gente, no mundo inteiro. E, por outro lado, para além das licenciaturas, das relações ensino-aprendizagem, pensando aqui nas relações de pesquisa científica, de métodos de percepção de dados empíricos, isso também tem mudado muito, muito, e tem feito com que o uso de softwares, de hardwares, de sistemas em nuvem, de redes de troca, tenham remodelado o que é fazer pesquisa científica. Então, hoje, não só você pode digitalizar a informação, como você pode utilizar softwares para fazer a paleografia, a leitura daquele documento, como você pode transcrever. Nós temos ferramentas extraordinárias. Eu lembro que eu estava numa banca, faz uns 3 anos atrás, e eu comecei a participar da arguição, a banca de defesa de mestrado, na Universidade Federal do Amapá, e eu estava fazendo uma arguição, e o aluno que estava defendendo seu mestrado começou a anotar freneticamente, né? E eu falei, não, você não precisa anotar. Por quê? Porque eu estou com o meu celular aqui na minha lapela, no meu bolso, ele está gravando tudo que eu estou falando e vai transcrever. Depois eu só vou levar para casa, editar, e vou te entregar a minha arguição na íntegra, por escrito, num PDF, para você ler com toda a calma que você precisar. Isso é um exemplo. Mas eu poderia dar vários outros exemplos, inúmeros exemplos, de como a tecnologia tem ajudado e muito a simplificar o trabalho, ou economizar até mesmo o trabalho manual de pesquisadores, e aumentar as potencialidades, as possibilidades do que é fazer pesquisa. O que é algo muito interessante, que tem que ser observado com muita atenção, porque uma das questões que, inclusive, vai ser determinante para pensar essas humanidades digitais são as questões éticas. Então, o que a gente está chamando de humanidades digitais não é um novo campo, mas é uma dimensão da área das humanidades na qual a importação de técnicas, de tecnologias, de sistemas, de métodos de análise que são externos ao perímetro epistemológico clássico, né? Vamos chamar de clássico, eles ficariam irritadíssimos se a gente chamasse de clássicos, mas que são clássicos das humanidades, são tradicionais, típicos, até mesmo no conceito das revoluções pós-modernas do século passado, do século XX, século com o qual eu nasci, né? Vocês não. Isso implica em dizer que há algo mais do que a ciência analógica acontecendo. E não só de forma acessória ou adjacente, periférica, mas começando a se tornar parte central do trabalho do pesquisador científico.
o que vai mudar muita coisa. Por quê? Porque isso não só vai perpassar o esgotamento do monopólio do pensamento analógico, estruturalista, mas vai levar a gente para uma nova direção que talvez a gente ainda não tenha exatamente a percepção, é um pouco do problema ético, Skynet, né? Quem não sabe do que eu estou falando, assiste depois aquele clássico filme que também é de uma época que vocês não nasceram, num século que vocês ainda não existiam, chamado Exterminador do Futuro 2, em que a briga é contra um software que que é criado por humanos, obviamente, um sistema operacional que começa a ganhar autonomia e se virar contra os seres humanos e atacá-los, que é na verdade, a gente está falando aqui da moral da história do Pinóquio, né? E do Gepeto, da criatura que ganha forma para além do Criador, dos autômatos que ganham capacidade de inteligir e tomar decisões alheias a quem tecnicamente tem o controle sobre esses autômatos. Discussão longa. O pessoal da ética faz muito bem. E a gente vai estar lidando nessa nova direção com metalinguagens e semânticas híbridas desse relacionamento homem-máquina. E até mesmo revisar a hegemonia dos padrões de distribuição do conhecimento, de produção e distribuição do conhecimento, em lógicas concêntricas, que, sem nenhum pudor, eu posso dizer que deixariam ou proporcionariam a gente uma menor propensão à verticalidade, à hierarquização de saberes. Porque as humanidades digitais, a ideia de pesquisa integrada, de multidisciplinariedade, rompe um pouco, né, com esses patronatos do saber, né? E fazem com que áreas tenham que conversar muito para fazer com que, inclusive não só entre pesquisadores e professores e docentes das humanidades, mas que o cientista das humanidades digitais vai ter que conversar com o pessoal da computação, das engenharias, da robótica, da ciência dos dados, que é uma ciência que está surgindo, data science e tantas outras. Definir isso, no entanto, não é tão simples, vocês devem estar supondo. Eu até acredito que essa aula vai dar em algum momento um nó na cabeça de vocês. E a ideia é um pouco essa mesmo, tá? É tirar da caixinha. Junto com os arquivos digitais, análises quantitativas e projetos de construção de ferramentas que, uma vez caracterizaram o campo no contexto da popularização da microcomputação, com os eventos da quarta revolução industrial, acabaram mudando sensivelmente o perfil e as potencialidades da humanidade digital. Então, coisas que a gente tem feito que eram impensáveis até pouquíssimo tempo atrás, como a visualização de grandes conjuntos de imagens em bancos de dados online, a modelagem em 3D de artefatos históricos, a compreensão de interações em redes virtuais ou reais, a gamificação muito importante para os professores. Eu sugeriria muito que vocês tomassem pé da discussão da gamificação do ensino, a realidade aumentada e o metaverso, que a gente já vem falando e vai falar muito mais, entre vários assuntos, redimensionar esses limites. Você vai falar assim, mas como que redimensionou esses limites? A gente já fez aquela brincadeira, né? Hoje, se a gente fosse falar de Egito Antigo, para, por exemplo, jovens que estudassem esse assunto, eu fiz aqui uma pesquisa do Google, né, nesse search engine, sobre as pirâmides de Gizé. E, na verdade, eu descobri que é mais do que as pirâmides, né, que é uma necrópole, um sítio arqueológico. E uma coisa inimaginável, quando eu era criança e lia sobre as pirâmides, né, eu vi imagens, eram sempre fotografias, raramente vídeos. E hoje a gente consegue descobrir que no delta do Rio Nilo, a cidade do Cairo, ou parte da região metropolitana do Cairo, que, como vocês devem saber, é a capital do Egito, eu consigo sobrevoar via satélite. Eu já mostrei isso para vocês, eu gosto sempre de fazer isso, né? A gente consegue sobrevoar via satélite o Cairo e a gente consegue, claro, não é exatamente a mesma coisa,
nunca será, nada substitui o presencial, mas a gente consegue fazer isso aqui, que é algo já muito formidável, que é imaginar como é que é e transitar por um panorama na cidade do Cairo. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Será que a gente conseguiria simular como se chega às pirâmides de Gizé? Não consegue. Há um vazio aqui no mapa. Deixa eu pensar um outro ponto do mapa mundi em que a gente pudesse fazer essa brincadeira. Vamos pensar aqui o Partenon. Para a gente falar da antiguidade clássica, a gente já foi aos mais incríveis da antiguidade clássica, que são os egípcios. Vamos ver os gregos. Se a gente consegue, de brincadeira aqui, simular o que seria passeando por Atenas, né? A gente visitar o Partenon. Então eu estou aqui num centro histórico, olha, tipicamente europeu. Eu vou abrir aqui um pouco o mapa para ele me guiar. E eu vou com vocês visitar o Partenon. Daqui a gente vai para lá. Olha que experiência incrível, né? A gente vai daqui, vai andando por essas ruas, vai passeando, subindo, subindo, quase que como numa visita guiada, né? Onde é que está aqui o Partenon? Eu consigo subir mais, até que eu consigo pegar aqui alguma via. Ou então, se a gente não quiser andar na rua, porque a gente está de saco cheio, não tem problema, olha, a gente vai fazer uma visita 3D ao Teatro de Dionísio, ao Partenon, às ruínas, o templo de Asclépios, ao Propileu. A gente pode girar o mapa, quase que um videogame, né? Aliás, tem muitos videogames, né, que exploram a questão da antiguidade clássica. Mas a gente consegue, olha só que viagem. A gente consegue ir para o pé do Partenon, saber como é que é a porta de entrada. Então, são muitas coisas que estão acontecendo que a gente ainda está descobrindo bem o que é e onde pode dar. Isso é muito interessante. Vamos em frente. Onde é que a gente pode e deve... Vocês devem estar pensando, eu suponho. Pô, mas isso é muito distante, Daniel. Meu mundo ainda é muito analógico. Pode ser. Mas o que a tendência do futuro profissional que espera vocês no mercado de trabalho não é. Ela é digital e ela é altamente digitalizada. E a gente precisa entender que essa tendência vem cada vez mais ganhando força e tudo indica que ela vai continuar ganhando. Ela vai continuar de vela içada, surfando nesse vento. A chave para entender como isso vai estar acontecendo é afastar a ideia de que essa tecnologia digital está invadindo a academia. Não há uma invasão, são interações que acontecem em todas as partes do mundo, em todas as dimensões da relação humana, e no ambiente acadêmico não é diferente. O que há de novidade não é que a tecnologia... Se vocês conversarem com colegas das áreas tecnológicas da universidade, vocês vão se surpreender, porque é, na verdade, o contrário para eles. É uma percepção muito grande que engenheiros precisam saber economia, precisam saber ética, precisam saber um conjunto de valores que é pertencente ao campo das humanidades. Precisam aprender semântica, linguagem. São assuntos super importantes para eles. Eles têm muito interesse no que nós chamamos de humanidade, em se apropriar. As humanidades é que estão se tornando cada vez mais importantes para a tecnologia, em assuntos como, já falei, ética, como semânticas pós-binárias, em heurística e em narrativas. As humanidades digitais, elas acabam incorporando percepções de línguas, literatura, história, música, mídia, ciência da computação, estudos da informação e combina tudo isso em novas estruturas do conhecimento.
em uma nova epistemologia. Mais recentemente, o foco disciplinar, inclusive, tem sendo ampliado. Os estudiosos têm se voltados para estudos digitais críticos e se preocupando mesmo em se aproximar das engenharias para entender o aprendizado de máquina, a ciência de dados e a inteligência artificial como assuntos predominantes. Se a gente parar para pensar, eu falei de tendência, né, das coisas que estão em curso, os computadores eles acabaram sempre fazendo um pouco parte do mundo dos humanistas, das humanidades, e não apenas, como poderia se esperar, para só armazenar textos. As redes de computadores, especialmente a internet, também permitem que esses arquivos digitais sejam usados em quase qualquer parte do mundo, né? E com isso o acesso à informação aumenta muito. E ao falar em acesso à informação, em acesso à leitura, em acesso à arte, a gente está falando também sobre um efeito tremendo em fazer novas pesquisas e novas interpretações das humanidades. Então, a tecnologia, quando ela se encontra com a capacidade de expandir os fluxos e as possibilidades de informação, de conhecimento sendo trocado, e é muito isso que a gente está falando sobre a internet, isso impacta decisivamente sobre as humanidades. O que a gente vai chamar de acesso ao conhecimento é algo muito diferente. Lembro que quando eu fiz o meu TCC de graduação, isso era por volta de 2000 e pouquinho, não faz nem muito tempo, não faz nem 20 anos direito, a gente não tinha tanto acesso a Google, a textos em PDF em revistas digitais, a gente não tinha tanto acesso a e-books, a podcasts, YouTube, não sei nem se existia, deixa eu descobrir aqui em que ano que foi fundado o YouTube. Eu descobri se quando eu fiz o meu TCC de graduação existia YouTube. Eu suspeito que não. Eu não lembro. Mas vamos ver. Quando o YouTube foi fundado? Em 2005. Pois é. Foi fundado em 2005. Para vocês terem uma ideia, foram 3 ex-funcionários do PayPal que criaram. Todos descendentes de orientais, mas americanos, que criaram o YouTube. Quando eu fiz meu TCC de graduação, não tinha YouTube, gente. Não tinha rede social. Não tinha Orkut. Então, a gente, para fazer um TCC, a gente ia para a biblioteca e pegava livro. Não tinha conversa. Não tinha jeito, não tinha outro jeito. A tese de doutorado que eu fiz, pouco mais de 10 anos depois do meu TCC de graduação, um pouco menos de 10 anos, já utilizou quase que 80% de arquivos em PDF, que foram acessados em revistas digitais e bases como Cielo, como o Qualiscaps. Então, isso é uma tendência. Não tem como a gente fugir, não tem como a gente subestimar o papel dessa amplitude de informação para as humanidades. Então, a gente acabou, para lidar com toda essa transformação, as pessoas que entendem-se como humanistas digitais desenvolveram novos métodos, como análise estatística baseada em computador, pesquisa e recuperação, modelagem de tópicos e visualização de dados, de metadados, inclusive. Aplicando essas técnicas, arquivos e coleções, que são muito maiores do que o trabalho analógico seria capaz de dar conta num tempo hábil, ou que um grupo de pesquisa poderia controlar confortavelmente. Inclusive, a ideia dos grupos de pesquisa tem cada vez mais, justamente para dar conta desses grandes assuntos, se transformado em redes nacionais e internacionais, né, de pesquisa. Vocês, seguramente alguns de vocês faz parte de alguma rede que tenta lidar com um assunto mais complexo, que faz parte de um todo, ao invés de estudar só o fragmento disso regionalmente, como era o que há pouco tempo atrás era feito, e não por precariedade ou por fraqueza dos profissionais analógicos, mas porque não havia tecnologia como tem hoje disponível. Hoje eu consigo fazer uma reunião de pesquisa com uma pessoa no pé das pirâmides de Gizé, em Nova York, em Tóquio, em Buenos Aires, todo mundo ao mesmo tempo conversando. Poderia estar fazendo isso agora, inclusive, convidando uma dessas pessoas para estar aqui. Essas novas coleções de artefatos históricos ou literários que estão frequentemente disponíveis ao público na web ou em bancos de dados digitais, e o material que contém, por consequência quase que natural, está mais disponível do que anteriormente com a impressão. Então,
a digitalização dos conteúdos acaba, de alguma forma, aumentando a capacidade dos humanistas em combinar conjuntos de dados, inclusive não só cruzando informação comparável, análoga, né? Mas cruzando com vários outros tipos de suporte de informação, como arquivos de som, imagens, e inclusive cruzá-los, transcrever o som ou recodificar como é um NFT de uma imagem. As ferramentas digitais também podem ser processadas gratuitamente pela internet, inclusive sem muitas vezes baixar o software, como eu estou fazendo agora. Eu estou gravando uma aula no Google Meet e utilizando o Google Apresentações para dar aula. Eu não baixei nenhum programa. Eu processei tudo na nuvem e vai ficar tudo salvo na nuvem. Eu não lembro a última vez que eu espetei um pendrive e esse computador que eu estou usando nem grava mais CD, na verdade. Então, isso abre possibilidades muito grandes para a gente poder, inclusive, disseminar essa informação com pessoas que não são necessariamente da área que a gente faz parte, ou até mesmo do meio acadêmico. Então, uma das tendências que a gente vê em projeção é de uma expansão vertiginosa disso para outros ambientes, se não acadêmico. E quando a gente fala nos trabalhos do humanista digital, que é algo que me interessa muito, a gente fala da incorporação tanto de materiais digitalizados quanto de nativos digitais. Então, a gente vai combinar metodologias das disciplinas de humanidades tradicionais, como retórica, filosofia, história, linguística, música, arqueologia, estudos culturais e por aí vai, com as ciências e as ciências sociais, é claro, as ciências que são importantíssimas nesse sentido, como uma parte aplicada das humanidades, com ferramentas que são fornecidas pela computação, como o hipertexto, a visualização de dados em perspectiva, o mapeamento digital, a mineração de dados, o uso de estatística e etc. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente aumentou a escala da informação, tanto até onde a nossa informação vai, quanto até onde a gente pode ir para buscar informação. E isso aconteceu de forma interdependente entre praticamente todo mundo que acessa essas redes no mundo. Isso faz com que a viralidade, a capacidade de multiplicação da informação e a capacidade de ser visualizada por diferentes ou incontáveis, inúmeras perspectivas, faça com que a gente tenha que rever os nossos métodos, a nossa epistemologia e as nossas teorias de compreensão sobre tanta informação. Então, a gente precisa e pode, principalmente a gente pode fazer isso. A gente pode buscar softwares para simplificar, a gente pode buscar tecnologias que venham a facilitar, que venham a dar novas semânticas e novas oportunidades para o trabalho das humanidades. Não só da pesquisa, mas também das licenciaturas, né? E a realidade virtual, a chamada realidade aumentada, a digitalização de dados, vai fortalecer muito isso. Imaginem, né? O que não são os geógrafos dando aula com tantas ferramentas de virtualização de cartografias como hoje disponível. É uma oportunidade que os geógrafos do século XX possivelmente não tiveram. Onde isso chega? Isso chega onde a tecnologia chega, gente. Onde a interação homem-máquina ocorre. E aí a gente tem algumas questões nessa interação homem-máquina que eu gostaria muito de ressaltar, que passam pela questão da ética. Porque com a maior difusão dessas tecnologias digitais na nossa vida, novas preocupações acabaram surgindo sobre a nossa capacidade que a gente tem em lidar com tudo isso, com tanta informação, a capacidade que grandes empresas têm de espionar os usuários através de dispositivos móveis que ouvem o que a gente fala. Qual é o limite ético disso? Isso não é um assunto que os engenheiros sozinhos vão dar conta. Isso é um assunto que precisa dos filósofos, dos antropólogos, dos psicólogos, dos sociólogos, dos historiadores. Outro assunto importante, preconceito e discriminação nesses algoritmos, né? O surgimento de notícias falsas também é um fenômeno que não pode ser estudado única e exclusivamente pelas tecnologias, como se as tecnologias tivessem se descolado da sua área mãe, das ciências tecnológicas tradicionais. E para compreender esse descolamento, a gente é muito importante. Os pesquisadores da humanidade são muito importantes. Um outro escopo interessante de atividade está intimamente ligado à pesquisa em grande escala de dados. Como as fontes primárias são digitalizadas e disponibilizadas com mais frequência do que nunca, a gente vai começar
a pensar como é que a gente vai usar essas fontes para fazer novas perguntas. Vamos fazer uma continha simples aqui. Eu vou abrir com vocês uma continha simples. Estou abrindo o slide só para isso. Vamos imaginar que... Eu gosto muito de fazer essa conta. Que a cada ano 5 alunos ou alunas do curso de História da Unifap fazem o seu TCC utilizando metodologias de pesquisa em História Oral, que envolvem depoimentos, entrevistas, informações narradas. Bem, se a cada 5 anos isso acontece, em 5 anos, teríamos 25 entrevistas, depoimentos, vamos chamar de arquivos. Em 10 anos, teríamos 50 entrevistas, depoimentos e arquivos, que vão hoje apenas se transformar em fonte de TCC e ficam guardadinhas como um arquivo pessoal. A pergunta-chave é: e se estes materiais fossem disponibilizados em versão .pdf ou .mp4, quer dizer, ou num documento escrito ou num documento de áudio, para acesso ao público? Isto ajudaria a preservar a memória? Isto ajudaria a popularizar o conhecimento? A gente não tem... Veja como a tecnologia ela ajuda. Aqui não tem nenhum trabalho novo. É só pegar essa fonte que foi selecionada, a gente sempre seleciona no trato das fontes a informação que interessa, que importa. É só pegar esse material bruto e colocar ele disponível para o acesso. Para o acesso, em geral, de quem? Não sei. Dos historiadores daqui a 10 anos, que vão acessar as fontes e vão poder fazer novos trabalhos e explorar novas possibilidades. Não tem nenhum trabalho novo aqui. Será que isso é um produto de qualidade? Será que isso é interessante? Vou mostrar para vocês uma coisa que fez parte de gerações e gerações de pesquisadores nas pesquisas das humanidades, que é o acesso do CPDOC. Eu fui pesquisador no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas durante um ano, justamente o último ano antes de vir trabalhar aqui no Amapá. E aqui, com esses dados de pesquisa que estão disponíveis, é possível fazer pesquisa sobre vários assuntos, em qualquer lugar do mundo. Vamos pesquisar Amapá para ver o que aparece? Olha. Fotos, livros, folhetos, material em audiovisual. Olha, uma foto aqui interessante desta visita da Escola Superior de Guerra ao Território Federal do Amapá. Um álbum fotográfico. Tudo disponível na web, gente. Vamos ver ela ampliada. Olha aqui. Isso aqui foi em 1952, a data da produção dessas imagens. Viram a importância de popularizar a informação? Passa por aí. A gente vai poder fazer pesquisas sobre como as famílias chinesas se organizaram e suas paisagens no passado da China, como escravos africanos de diferentes culturas formaram comunidades nas Américas, utilizando informação de pesquisa em genética, ajudando a gente a encontrar a árvore genealógica de muitas famílias, saber de onde elas vieram. A gente pode interpretar ou entender mais de centenas de livros de uma vez. Como a gente pode fazer isso tudo visualizando de uma forma que os alunos possam interagir com esses metadados, com essa informação? Tudo isso a gente pode usar tecnologia, gente,
para expandir o que são as nossas possibilidades e fazer uma revolução do conhecimento nas humanidades, especialmente do ponto de vista social e também profissional. Por último, a gente poderia dizer que a proeminência recente de metodologias de ensino digital remoto, ou o famoso EAD, foram testados pela prova de fogo da pandemia da Covid, o que acabou apontando para uma relação mais ampla das formas de aprendizagem por meios síncronos, que são mais imersivos e capazes de dinamizar um trabalho colaborativo de modo empático, ou assíncronos, que são mais difusos e são propensos a uma cognição continuada do ponto de vista das relações de troca. Isso quer dizer que o profissional do futuro poderá e possivelmente vai ser cobrado por utilizar padrões didático-pedagógicos, linguagens e canais mais próximos da experiência digital. Certamente a gente vai utilizar muita coisa da nossa economia de tempo, esforço, deslocamento, custos, para fazer com que o ensino comece a absorver um pouco mais da agilidade, da portabilidade, da funcionalidade, da imersividade do digital, dando um suporte que o presencial vai fazer muito usufruto. E aqui, isso tem uma relação muito direta, gente, com o que a gente chama de reaprender a aprender, ou com as habilidades suaves, que não são habilidades que vêm a concorrer com as habilidades rígidas. O que são as habilidades rígidas nossas? São técnicas que a gente adquire, certificações, qualificações. O mestrado é uma forma de conhecimento duro. Uma graduação é um conhecimento duro. É um conhecimento perene, rígido, menos transitório. Mas a gente está entendendo que no meio dessa revolução tecnológica tem um tipo de conhecimento que tem um grau de transitoriedade que a gente também não pode simplesmente chamar de superficial. Então, a gente tem observado que muitas dessas habilidades são importantes para uma adaptação social e produtiva a esse contexto contemporâneo de tecnologia. Que esse papel das tecnologias na contemporaneidade vai exigir da gente um comportamento diferente. Há aprendizados que envolvem raciocínio analítico, resoluções de problemas complexos, entender a volatilidade, a velocidade das mudanças, trabalhar em equipe e, principalmente, fazer com que as habilidades tradicionais acadêmicas sejam agregadas por novas formas de aprender a aprender. Isso implica uma abertura de horizontes e, ao mesmo tempo, cobra da gente uma abertura de comportamentos muito grande, né? A relação entre esse ensino tradicional e rigidamente presencial, que é o que a gente experimentou em larga medida até agora como o mais válido, mais hegemônico, e alguns modelos disciplinares estruturalistas de rotina, de avaliação e construção que acompanhavam esse modelo de ensino tradicional, a relação disso com esse ensino colaborativo, que é permissivamente adaptável, que está pensando a pós-disciplinariedade, uma abordagem sistêmica de conhecimento, a relação entre essa tradição e essa modernidade, essa contemporaneidade, entre essa agilidade e essa rigidez, entre a perenidade e a capacidade de atualização, vai ser muito determinado em cada um de nós como indivíduos a se comportar como profissionais que são capazes de aprender e de reaprender a aprender sempre que necessário. Então, gente, não existe mais o profissional duro da sua área, com aquele seu conhecimento. A gente está cada vez mais sendo exigido a ter uma série de habilidades sociais, emocionais, de ter alguns conhecimentos técnicos em outras áreas tecnológicas que venham a fortalecer o nosso trabalho e dar a gente condições de fazer algo diferente na nossa área, verdadeiramente inovador. Isso tem tudo a ver, para a gente começar a concluir aqui o nosso conteúdo, com uma abordagem do futuro da nossa profissão. Porque em um mundo multipolarizado, repleto de diversidade e heterogeneidade, a gente olhar para esse futuro de forma prospectiva, de forma heterodoxa, de forma inovadora, vai ajudar a gente a fazer a conversão de suposições que são tidas como muito básicas ou superficiais em cenários verdadeiramente factíveis. Para a gente olhar essas tendências de futuro, obviamente a gente tem que olhar para o passado. Para analisar questões emergentes, a gente precisa olhar o que foi o tempo imediatamente anterior. Para a gente criar
as condições de especular a factibilidade desse impensável, a gente precisa do conhecimento histórico. Então, da mesma forma que a gente não costuma ver no discurso comum, não é? Que não é possível olhar para o futuro sem o passado, toda essa força produtiva, todos esses setores acadêmicos, a sociedade, os meios de comunicação, as instituições interessadas em olhar para frente, estão muito preocupados em aprender com o passado. E aí o nosso conhecimento como historiadores e historiadoras é muito importante, como humanistas acaba sendo muito importante. Mas a gente também precisa entender que a gente não vai chegar para comandar o conhecimento, que não existem mais essas relações hierárquicas, e que a gente vai fazer parte de uma equipe, e a gente vai construir perspectivas coletivamente. Então, pessoal, para a gente pensar a diversidade como signo da mudança, a gente precisa estar aberto. A gente precisa pensar que tecnologia é algo histórico, é algo cultural. Eu vou explorar isso mais para frente, na sessão em que a gente vai falar se a história pode ser digital. Mas tecnologia sempre foi uma coisa que existiu. Aqueles egípcios da necrópole de Gizé, quando fizeram a descoberta da fermentação do malte do lúpulo para fazer a cerveja, descobriram uma tecnologia que até hoje a gente usa. A tecnologia não é só o que é o conhecimento eurocêntrico. Toda técnica, quando é empregada de forma racional, em escala serial, com uso que se notabiliza, e ao se notabilizar transcende o espaço natal de criação para aprimorar resultados de forma quantitativa ou qualitativa, ou até mesmo para criar uma coisa absolutamente nova baseada em uma perspectiva do homem, do Homo sapiens com o ambiente, tudo isso pode ser considerado tecnologia. Então, quando eu sempre gosto de dar o exemplo do que são as castanhas que têm um potencial de selênio diferenciado, taxas de selênio diferenciadas, que têm taxas de arsênio diferenciados perante outras castanhas da Amazônia, que estão aqui no Amapá, na região do sul do Amapá. Como é que essas castanhas foram para lá? Possivelmente por alguma tecnologia, por alguma etnociência pré-colombiana, que infelizmente foi perdida em função do genocídio indígena e que agora a gente está tentando decifrar e entender como que chegaram à conclusão e como que arquitetaram o melhoramento de espécies vegetais de uma tal forma a criar condições de produtos alimentares tão excelentes que hoje o mundo inteiro está atrás por conta da proeminência da necessidade em melhores alimentos, em fazer valer a biotecnologia em favor da sobrevivência da espécie humana, especialmente por conta da questão do colapso iminente da questão ambiental. Isso vai implicar numa visão para a gente que tem tudo a ver com aquele debate das habilidades suaves, em que a gente vai ter que ter uma visão estratégica mais eclética, mais cosmopolita, que saiba valorizar a diversidade de conhecimentos técnicos e tecnológicos, que saiba entender que o high-tech não é melhor ou pior do que o low-tech, que a tecnologia que os indígenas utilizaram para melhorar uma espécie vegetal é tão importante quanto a internet 5G, e que essa diversidade, na verdade, é riqueza. E que o papel da gente, e que a situação estratégica da gente dentro do meio acadêmico é um super trunfo, porque, diferentemente de profissionais que já estão no mercado com missões muito bem estabelecidas, a gente no meio acadêmico tem liberdade para se reunir com profissionais de diferentes áreas para pensar diferentes soluções e fazer disso parte do nosso processo formativo. Então, se a gente está falando de tudo isso como uma oportunidade, basta a gente quebrar um pouquinho esse preconceito do que a gente chama de humanidade digital, do que a gente chama de tecnologia e de digitalidade, para a gente justamente pensar como isso pode fazer parte da nossa rotina, como parte da nossa formação profissional, que vem a dar sustentação a uma nova perspectiva que não concorre com a analógica, com a tradicional, com a ciência rígida. Muito pelo contrário, que vem em viés de complementariedade. Então, queria deixar essa contribuição para vocês, espero que tenha sido de utilidade. Muito obrigado. Um abraço grande para todo mundo e a gente se vê em outra aula como essa que vai ocorrer sistematicamente ao longo da nossa disciplina. Espero que seja de proveito. Valeu, um abraço, tchau, tchau.